Olá, sejam bem-vindos ao podcast Maricá. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, tá, que está assim em alta na pandemia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão é considerada o mal do século. E a USP fez um estudo há pouco tempo que a depressão e a ansiedade, o Brasil está liderando esse ranking. Então, para conversar, esclarecer dúvidas de vocês, nós trouxemos a nossa psicóloga, doutora Cíntia Cota. Tudo bem, Cíntia? Seja bem-vinda ao nosso podcast. Cíntia, então, devido a essas pesquisas todas que têm sido feitas pela Organização Mundial de Saúde, a USP, que é uma instituição altamente conceituada, a pandemia trouxe a depressão com força total e a ansiedade também, né, Cíntia? Isso, sim. Nunca antes teve tão evidente a depressão. Quer dizer, ela já vem, né, num processo de evidência, assim, muita gente deprimida. Isso, principalmente do século XXI para cá, né? Mas com a pandemia se agravou muita coisa. Então, Cíntia, mas assim, quais são os sinais preocupantes? Como que a pessoa pode pensar assim, agora devo procurar um profissional? Quais são os sintomas, os sinais que podem, assim, até a família também, né, que os mais próximos, se preocupar com os sintomas da depressão? Então, a depressão, né, a gente dá uma classificada entre leve, moderada e grave, né, mais séria. A leve, ela confunde muito com sintomas de tristeza. E, deixando bem claro, tristeza é normal. Isso seria até um assunto, sabe? Falar das emoções. Sim. Porque a gente também tá numa cultura que acha que você tem que ser alegre o tempo todo, sim, vida plena o tempo todo, e não existe isso. O ser humano, ele é feito de altos e baixos. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. A gente não é linear, né? Você não vive numa vida reta, assim, que agora são só esse sentimento. Não, um dia eu tô mais alegre, outro dia mais triste. Até, eu gosto de comparar até com as fases, assim, da natureza, né? Chove, um dia sol, o mar, né? Um dia tá agitado, outro dia tá calmo. E a gente é assim mesmo, assim também. Só para esclarecer uma dúvida, porque realmente a depressão e a tristeza são diferentes, porque tristeza, tô de luto, perdi um companheiro, perdi um amigo, que aconteceu muito aqui agora, né, durante a pandemia. Sim. Então tem aquela tristeza, realmente, tem aquele luto que se vive. Como é que a gente diferencia, Cíntia? Não é aquela tristeza momentânea, né? A depressão é uma tristeza que é constante, uma tristeza sem motivos, assim, aparente naquele momento? Isso. Então, só para dar um ponto aí, Suelen, o luto já é uma questão também bem à parte que teria que se falar, sabe? Sim. Porque o luto, cada um passa de um jeito. Sim. E tem gente que vira uma depressão muito séria mesmo, a questão do luto, sabe? Isso aí acho que seria até um assunto pra gente, né, pra depois. Mas como eu tava falando, a depressão tem a questão leve, né, moderada e grave. Com a leve, você confunde muito com essa questão da tristeza. E a tristeza é uma coisa normal na vida do ser humano, né? Não tem essa coisa de viver alegre o tempo todo. E, aliás, a gente está numa cultura, no momento atual, de exigência de vida plena, de alegria constante. Isso não existe. Não existe, né? Que a vida, ela é feita de altos e baixos. Não existe eu estar sempre só alegre, né? Mas aí no caso da depressão leve, a pessoa ela começa a ficar desmotivada de fazer as coisas que ela já está habituada, ela começa a não ter vontade, talvez, de levantar da cama, de se eu gostava de fazer um exercício eu não gosto mais, eu tenho que ir para escola, né, para faculdade, não quero mais. Se tinha, né, foi o caso de sair com os amigos, ela não quer mais, aí começa assim. Aí já na moderada isso começa a se agravar. E às vezes, né, nem tem motivo aparente, às vezes a vida aparentemente tá legal, né, tô num relacionamento legal, tô num trabalho legal, minha família tá tudo bem, e a pessoa vai, né, começando com aqueles sintomas e aquilo vai agravando, vai se intensificando, que realmente é um momento de
realmente procurar uma psicoterapia, um psicólogo. Já na grave, aí a gente, por exemplo, não somente a psicoterapia, precisa entrar com medicação também, aí precisa de ir também a um psiquiatra. A pessoa às vezes passa dias sem tomar banho, só não tem vontade de comer, ela não tem vontade de fazer nada, sabe? No caso, quais são os fatores de risco? Tem só psicologia, só a parte psicológica ou tem também a parte biológica? Tem alguma coisa no organismo da gente que pode causar depressão? Então, Suelen, é bom você trazer essa questão porque hoje em dia, por exemplo, quando eu atendo pacientes que vêm com sintomas de depressão, eu tento descartar as questões biológicas. Por quê? Porque às vezes você está com falta de alguma vitamina no corpo e aquilo te traz sintomas de depressão. Às vezes um hipotireoidismo, por exemplo, problemas na tireoide. Às vezes questões do intestino. Hoje estão se relacionando muito o intestino-cérebro. E aí a questão da microbiota intestinal. Só que isso ainda não é muito comum no meio médico, trabalhar vitaminas, pedir exames que contenham essas questões. Tanto que você vai lá, faz um hemograma completo, tá tudo bem, não tem nada de saúde. Não, é preciso investigar mais a fundo, sabe? E aí a gente tenta descartar essas coisas para ficar mais só na questão mais psicológica, senão eu vou ficar ali muito tempo com uma pessoa sem resultado e às vezes é uma questão de saúde. Agora tem outra questão também, que eu sempre falo também. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Isso, difícil resposta. Quem nasceu primeiro? Por quê? Porque corpo e mente não é separado. Corpo e mente é interligado. Infelizmente, a gente vem de uma cultura muito material, né? Corpo é material, que se acredita que a gente é só matéria e não é. Então, se o corpo e mente não é desligado, eles são interligados, eu posso desenvolver uma doença através da minha mente, como eu posso estar com alguma questão física que leve a minha mente a ficar doente, a ficar deprimida, né? Então tem que investigar os dois, assim, sabe? E tem alguma forma de prevenir a depressão? Alguma coisa que a gente possa fazer, que o paciente possa fazer para poder prevenir? Sim, prevenir depressão, gente, fazer psicoterapia. Psicoterapia precisa ser normalizado. Eu falo assim com as pessoas que a gente deveria fazer psicoterapia, que é cuidar da sua mente. Eu tô cuidando de mim, é da minha mente, isso é importantíssimo. Desde criança. Deveria ser normal, normalizado, eu já desde a infância fazer psicoterapia. Imagine, Sueli, são só 30 a 40, 50 minutos, isso depende dos critérios, geralmente em clínica o tempo é mais reduzido, né? No consultório particular costuma ser maior, ser 50 minutos. E são só 50 minutos na semana, uma vez na semana, sabe? Que te dá um alívio enorme, que te melhora, que te levanta, que te, sabe? Isso é um dos meios de prevenção, que aí a gente vai falar também, como corpo e mente é interligado, a gente vai falar de uma boa nutrição. A gente precisa se nutrir bem, né? Isso aí é muito importante, né? Você se alimentar super bem, com bons nutrientes para o corpo, diminuir comidas industrializadas. E a questão do exercício físico também, porque também eleva os nossos níveis de serotonina, dopamina, endorfina para o cérebro, sabe? Isso é muito importante. Quais são as causas da depressão? Então, Suelen, as causas são múltiplas. São variáveis, isso vai depender de cada pessoa. Como eu disse, a questão do luto, a pessoa perde um ente querido, isso é um fator de depressão. Isso já aconteceu até comigo, quando eu perdi meu pai, eu tive depressão. Pode ser devido a traumas da infância, que aliás é o que mais acontece. Eu acho que você me tinha me perguntado isso, no particular. O que pode mais acontecer realmente é dos traumas, né, que a gente traz desde a infância, às vezes até dentro do ventre materno, tá? Às vezes você carrega coisas que sua mãe passou ali durante a sua gestação. Eu posso trazer até pelo meu DNA
questões dos meus antepassados, o que a minha família passou no passado. Então eu trago essa questão comigo. Como pode ser coisas recentes, eu passei por um assalto, eu passei por término de relacionamento. Quantos términos de relacionamento a pessoa fica muito deprimida. Trabalho, perdeu o trabalho, não passou no vestibular quando é um adolescente. Problemas, conflitos, pais e filhos, e familiares, são várias causas. Geralmente, o que eu percebo até trabalhando aqui na clínica, o ser humano em si, vamos generalizar porque é verdade, eles costumam muito tratar o corpo e esquecer da mente. Então, geralmente, quando se passa por alguma situação de dificuldade de sono ou o iniciozinho de uma depressão, já procura hoje remédios. Eu não vou conseguir resolver meus problemas com remédio. Infelizmente, essa é a verdade. Eu vou melhorar ali um pouco os sintomas, mas os meus conflitos interiores, eles vão continuar. E os conflitos interiores eu preciso trabalhar em psicoterapia, que é o profissional adequado, né? O psicólogo é para isso, por isso que existe psicólogo. Ele está preparado, né? Ele tem uma escuta ativa, ele tem toda uma técnica, todo um respaldo para te ouvir e entender e te dar um feedback ali, te acompanhar naqueles conflitos para você poder melhorar. Aí isso é uma questão que a pessoa precisa querer passar por esse enfrentar, que é um enfrentamento, na verdade, sabe? Um enfrentar a si mesmo, enfrentar as minhas sombras. Então, se eu quero ter a luz, né, eu preciso enfrentar as minhas sombras, que a gente é feito de sombra e luz, né? Ou seja, coisas positivas e negativas. Eu preciso aprender a lidar com esse meu lado negativo para mim deixar esse positivo vibrar mais alto aqui, sabe? Vir mais à tona do que a parte negativa. Nossa, isso aí daria mais outros assuntos. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, mas já deu pra gente entender bastante sobre o assunto. Sim, doutora, te agradeço demais a sua participação aqui no nosso podcast da Bem-Estar, tá? E vocês não esqueçam de seguir nosso canal, tá? Ali no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá? Não esqueça de seguir, sininho para poder ficar recebendo todas as nossas notificações. Muito obrigada mesmo pela sua participação conosco. Obrigada, Suelen. Espero ter esclarecido algumas questões, porque tudo que se fala da mente é muito extenso, sabe? Acho difícil reduzir assim, mas a gente pode falar mais vezes. Com certeza, teremos outras oportunidades. Muito obrigada, Cíntia. De nada. Obrigada.